Susanoo foi uma das habilidades mais poderosas de Naruto Shippuden por conta de criar um imenso humanoide de chakra, repleto de golpes especiais, impondo um poder absurdo como rolou com o Madara enfrentando os 5 Kages. No entanto, e agora em Boruto? Quando a Sarada vai despertar o Susanoo e o quanto ele vai ser poderoso? Se julgarmos alguns acontecimentos em True Blue Vortex, como foi aí, digamos, a introdução do Hiraishin no Boruto, uma habilidade extremamente trabalhada no Shippuden, que eu confesso que a Sarada terá o Susanoo mais poderoso de todos, devido a 2 artefatos extremamente raros que vão elevar ainda mais o nível da futura Hokage Uchiha da história de Konoha, que são eles a Espada de Totsuka e o Espelho Iata. Boruto True Blue Vortex inseriu aí diversas habilidades poderosas para o protagonista, mesmo estando praticamente no início de sua história. Afinal, em 3 anos de time skip, o Boruto ele já aprendeu o Uzuriku Rasengan, um jutsu que utiliza a rotação do planeta como efeito da técnica, o Shiden, aquele raio roxo que é muito poderoso e pertence a ninguém mais e ninguém menos que o 6º Hokage, Kakashi Hatake, e um dos mais gratificantes de ter visto em True Blue Vortex, o Hiraishin no Jutsu, a técnica do Deus Voador do Trovão, que foi criada pelo Tobirama e aprimorada pelo 4º Hokage, e do qual elevou ainda mais o nível do Boruto para batalhar contra não só os Otsutsukis, mas também os Shinjus, os atuais vilões da obra. O clã Uchiha sempre foi temido por causa do Sharingan e as suas evoluções, como foi demonstrado ao longo de todo o confronto com o clã Senju, já que o Sharingan são os olhos aí muito conhecidos, como os olhos que refletem o coração, segundo a análise certeira do Tobirama, batalhando contra eles ao longo de décadas, quando ainda nem havia o sistema de vilas e nações, mas sim apenas os clãs na época dos estados combatentes. Ao longo do Shippuden, nós tivemos muitos Susanoo poderosos que continham habilidades excepcionais. Foram eles o do Itachi, um dos primeiros a aparecer na época da batalha contra o Sasuke após o Jutsu do Kirin. Depois nós tivemos o Susanoo do Sasuke, tendo grandes participações na batalha contra os 5 Kages, usando e abusando da sua habilidade especial, que é o Kagutsuki, a manipulação das chamas, criando aquele icônico Susanoo de fogo, que fez até o Raikage perder um dos braços, o Susanoo perfeito do Madara, que alugou um prédio na mente dos 5 Kages devido ao grande corte com a espada, que destruiu 2 montanhas juntas, alegando que o seu Susanoo era tão forte quanto as bijus. E por último, o Susanoo do Kakashi com os olhos do Obito na época, da Kaguya, que proporcionaram uma apelação e tanto com o Kamui Shuriken, e fora também a habilidade especial de intangibilidade do seu ex-companheiro de time. Após o Susanoo de todos eles em Naruto Shippuden, que a gente teve um outro surgindo através do jogo do Naruto Ninja Storm, e que inclusive é oficial, como foi do próprio Uchiha Shisui, que o Kishimoto criou o design do seu Susanoo com aquelas lanças em espirais, do qual foi visto até na arte oficial em comemoração da votação mundial da Naruto P99, onde selecionava os ninjas mais queridos pelo público. De lá pra cá se passou o Boruto Naruto Next Generations, que teve a primeira parte sendo encerrada e não tendo a aparição de nenhum novo Susanoo, só que em contrapartida com a Sarada finalmente despertando o Mangekyo Sharingan, dando grandes esperanças de termos as habilidades do seu incrível Dojutsu sendo desenvolvidas agora em True Blue Vortex, já que o time skip trouxe inúmeras novidades. A habilidade especial do Mangekyo Sharingan da Sarada, eu já fiz aqui um vídeo falando dela aqui no canal, já que nós tivemos aquela cena do Sasuke acatando o pedido de proteger o Boruto sem questionamentos, atuando como se o desejo da Sarada agisse em imediato no Sasuke, como se fosse estilo aí um Koto Amatsukami, um poderoso Genjutsu. Afinal, a gente sabe que além da habilidade especial de cada olho, que os Uchiha sempre tiveram também mais habilidades despertadas no Mangekyo, como foi o Amaterasu, o Tsukuyomi e o Susanoo, que a Sarada deve sim despertar em breve em True Blue Vortex, devido ao upgrade que os demais ninjas estão ganhando, até porque para enfrentar os Shinjus ou os Otsutsukis de igual para igual, que a Sarada, assim como o Boruto, deve ganhar novas habilidades poderosas para que o seu nível de batalha seja bem parelho com os deles. A forma que ela vai despertar o Susanoo é muito relativo, porque poderia ser contra o Hidari Shinju, onde a semelhança da aparência e dos poderes é idêntica à do seu pai, o Sasuke, causando um choque emotivo bem grande para cima dela, e a outra alguma situação de vida ou morte
que seja com a própria Sarada ou também envolvendo os seus amigos de time 7, onde vai lá teríamos aí o despertar do seu icônico Susanoo, que com certeza, né, teria uma coloração da cor vermelha carmesim ou da cor magenta, possuindo também armas excepcionais que aumentariam e muito o seu poder de fogo. O Susanoo do Sasuke, em diversas formas, ele possui um arco e flecha que combinados empunham, né, uma flecha poderosa com habilidade de perfuração em cima dos seus inimigos. Isso a gente viu a flecha em si sendo feita, né, do chakra próprio do Susanoo, como também a combinação com o Kagutsuki, as chamas negras do Amaterasu, não esquecendo também da mais poderosa flecha de Indra, graças aí à combinação com o chakra das bijus e também a absorção do Rinnegan com o caminho preta. Se julgarmos aí que a Sarada tem tanto os genes do Sasuke quanto da Sakura, que o Susanoo dela teria tanto o arco e a flecha do pai, como também o icônico machado que o Kishimoto ilustrou diversas vezes, né, com a Sakura, que contém aí também várias simbologias, as árvores cerejeiras, que lembram muito a origem da personagem. Porém, e se o Kishimoto implementar na Sarada como um meio aí de aumento de força, não as armas de seu pai e de sua mãe, mas sim do seu tio Itachi, a lendária espada de Totsuka, capaz de selar qualquer coisa em um eterno genjutsu, e o espelho Yata, que reflete qualquer tipo de ataque, seja ele físico, astral ou de até ninjutsus. Será que a Sarada ficaria extremamente apelona com esses dois artefatos lendários? Eu confesso que além dela ficar completamente roubada em questões de poderes, que a espada de Totsuka e o espelho Yata, acima de tudo, são armas espirituais, de acordo com as informações que o mangá de Naruto Shippuden abordou na época, até porque nem mesmo o Orochimaru, meus amigos, o ninja que conseguiu a lendária espada Kusanagi e muitos outros artefatos raros do clã Uzumaki, ele conseguiu encontrar. Então, imagina aí o quão difícil é ter essas duas armas etéreas que o Itachi teve em seu arsenal. Quando falamos em espada de Totsuka e o espelho Yata, a gente não tem informações tão exatas de como um ninja é capaz de obtê-las, já que são armas que não possuem aí formas físicas. Contudo, se analisarmos que a espada de Totsuka não foi encontrada nem mesmo pelo Orochimaru, que era um rato em encontrar jutsus raros e artefatos raros, que a espada de Totsuka e o espelho Yata funcionaria estilo a espada de Godric Gryffindor de Harry Potter, onde ela é que escolhe os seus usuários, provando que eles estariam lá completamente aptos a usar os seus poderes. No mangá de Naruto é dito que são armas espirituais, mas recentemente a gente teve, né, na arte oficial da Naruto P99, assim como a arma do Susanoo do Shisui, com o Kishimoto criando a versão física da espada de Totsuka do Itachi, que poderia causar um grande retcon ao que foi contado do Shippuden, ou gerando também incríveis aí burburinhos por ter feito o antigo Uchiha com ela, contrariando, vamos dizer assim, o que ele havia falado em sua obra. A Sarada é uma shinobi bondosa e sem nenhuma maldade no coração, onde, cá entre nós, as armas espirituais do Susanoo de seu tio poderiam muito bem aparecer para ela, pois assim como Itachi teve que enfrentar na época o conflito de clã Uchiha versus Konoha por debaixo dos panos, devido aí à grande responsabilidade que estava sobre os seus ombros, sendo praticamente aí um agente duplo, mas acima de tudo, um ninja que herdou o puro desejo do fogo de Hashirama, evitando uma guerra civil, que com a Sarada a história seguiria também quase nesse mesmo sentido, já que ela teria que enfrentar o Shinju de seu pai, o Hidari, e também os Otsutsukis ao lado do Boruto, para que a vila de Konoha prospere e o mundo ninja também fique a salvo. Outra ilustração que impõe ainda mais esperanças no futuro de que a Sarada vai ter, né, as armas espirituais de Itachi seria por conta da simbologia que ela possui com o Mangekyo Sharingan. A primeira é de ser idêntico ao espelho Yata no Kagami, um artefato sagrado do Shintoísmo e um dos 3 tesouros sagrados imperiais, possuindo 8 pontas igualzinho à ilustração oficial do Mangekyo feita pelo Kishimoto, e a segunda seria da batalha que ela teria contra o Hidari, um Shinju que possui os mesmos jutsus que o Sasuke, fazendo mais uma vez referência à breve luta que o Itachi teve contra o Orochimaru no Shippuden em forma de cobra lá com inúmeras cabeças, como foi também a batalha mitológica de um conto antigo japonês que Susanoo, o deus da tempestade, lutou contra Yamata no Orochi, a cobra de 8 bifurcações, brandindo a sua espada de Totsuka no Tsurugi. O que deixa essas teorias e informações com cara de realidade no futuro da obra de Tio Blue Vortex é o aumento de nível que a Sarada precisa para enfrentar os Shinjus. Se analisarmos que o Boruto quanto o Mitsuki estão bem fortes,
as referências com as simbologias shintoístas que o Kishimoto usou no design do Mangekyo. E por último, uma das habilidades mais importantes dos Uchihas, que elevam e muito a sua força para que lutas futuras sejam vencidas pela futura Hokage de Konoha, que é o Susanoo, o poder do Deus da Tempestade, que deve aprimorar muito o conceito também que foi demonstrado tanto no Shippuden quanto em Boruto, quando foi usado pelo Sasuke. Afinal de contas, creio que a Sarada também será a primeira Uchiha da história a projetar o próprio Susanoo em seu corpo, para que ela assim fique protegida de ataques poderosos, mas também causando belos estragos em seus oponentes. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!